Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único, é o único, é o único Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Vamos louvar mais uma vez. Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Muito boa noite, irmãos. Nós vamos orar, louvando ao Senhor nosso Deus, aquele a quem nós viemos adorar nesta noite. Convido os irmãos a baixarem sua cabeça. Vou fazer uma oração baseada no Salmo 92. Senhor, nós te louvamos, porque é bom render graças ao Senhor. Como é bom, Senhor, cantar louvores ao teu nome. Como é bom anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, aos sons de instrumentos e com a solenidade da harpa. Pois o Senhor nos alegrou, Senhor, com os teus feitos. Por isso nós exultaremos ao Senhor nas obras das tuas mãos. E como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, ó Deus, são profundos. O tolo não compreende nada disso, e o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, estes serão destruídos para sempre. Mas nós te louvamos, Senhor, porque Tu és altíssimo eternamente. Os Teus inimigos, ó Deus, os Teus inimigos perecerão, eles serão dispersos, todos os que praticam a iniquidade. O justo, por outro lado, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro.
porque estão plantados na casa do Senhor, e eles florescerão nos teus átrios, ó Deus. Por isso te louvamos, porque ainda na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor, somente o Senhor é reto. O Senhor é a nossa rocha, e em Ti não há nenhuma injustiça. Amém. Quero chamar aqui à frente a irmã Ruth. Ela nos conduzirá a um tempo de leitura da palavra no Salmo 119. Enquanto a irmã se prepara aqui, eu tenho 2 avisos para dar para os irmãos. No sábado, neste sábado, às 15 horas, nós teremos o chá da Elisa. Elisa é a filhinha do William e da Thaís, e aí as mulheres estão preparando um chá, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, estão todos convidados, a igreja toda convidada. E aí os organizadores pedem para que, se você puder, você pode contribuir com coisas de criança. Então, uma pomada de assadura, ou lenço umedecido, ou fralda. Mas isso não é um impeditivo. Se você não pode contribuir com isso, não tem problema. Participe desse tempo de comunhão com os irmãos, para que os irmãos também se alegrem com essa família e com esse bebê tão esperado. Um último aviso. Nesta quarta-feira, as irmãs Maria Matos, cadê a irmã Maria Matos? Tá ali, e a irmã Ruth estarão fazendo coxinhas, risoles, bolinhas de queijo. Ó, gostoso? Coxinhas, risoles e bolinhas de queijo. E tudo que for arrecadado com a venda desses salgados será revertido para missões. Então, se os irmãos puderem contribuir, entre em contato com a irmã Maria Matos, com a irmã Ruth, e aí vai poder retirar isso na quarta-feira até às 17 horas. Então, procurem essas irmãs para que os irmãos possam estar contribuindo com missões também. Tá bom? Boa noite. Nós vamos então fazer a leitura do Salmo 119, a partir do verso 137. Como é firme a tua promessa. Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são certas. Os ensinamentos que tem dado são completamente certos e justos. Fico queimado de raiva, porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Como é firme a tua promessa, e como este teu servo a ama. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre, e a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimento e continuarei vivo. De todo o coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Senhor, e obedecerei aos teus mandamentos. Eu clamo pedindo socorro. Livra-me dos meus inimigos, e eu serei as tuas ordens. Antes do nascer do sol eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Ouve-me, ó Senhor Deus, por causa do teu amor. Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Os meus terríveis perseguidores estão chegando perto. É gente que nunca obedece à tua lei, mas tu, ó Senhor, estás perto de mim, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo que conheço os teus mandamentos. Tu os deste a fim de durarem para sempre. Ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores, porém não deixo de obedecer aos teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores, sinto nojo, porque eles não obedecem à tua lei. Vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor.
todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Amém. Mais uma vez eu convido aos irmãos a se colocar de pé. A gente vai estar louvando ao único Deus que é soberano, ao único Deus que é digno de louvor. Com essa música vamos estar louvando o nosso Deus, ao único que é digno de receber. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. E adoramos a quem? Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos e adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. E nós vamos estar louvando ainda com Seja Bendito o Cordeiro, alvo mais que a neve, né? Esse é um desejo que nós temos em nosso coração. Bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Salvo do mal nós estamos, por sua graça e teu favor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Somente os irmãos. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Os homens. A
nessas chagas pureza para o indigno pecador. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Toda a igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavado nós temos perdão do Senhor. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha esse amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavado nós temos perdão do Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavado nós temos perdão do Senhor. Amém? Amém. A próxima música vamos estar louvando Meu Jesus Salvador. Aclame ao Senhor. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Podemos assentar. Muito boa noite a todos. Antes do Carlinhos conduzir o momento de oração, eu tenho apenas uma convocação para fazer no domingo que vem, domingo pela manhã. Nós teremos uma assembleia, na verdade, assembleia ordinária e extraordinária. Então, peço para aqueles que são membros da igreja que se planejem para estar presentes domingo que vem, porque nós precisamos de quórum, para decidir por questões extraordinárias. Então, começamos o culto às 9 da manhã e a assembleia começaremos às 10 da manhã no domingo que vem. Tá bom? Então, toda a igreja convocada. Obrigado, Carlinhos. Boa noite. Gostaria de convidar o irmão Antônio e o Guilherme. Eu dei uma intimada no Guilherme aí já. Nos momentos de orações aqui. Só que antes, vou dar uma quebrada no protocolo aqui, pastor. Fazer igual Jesus costumava fazer. De manhã nós lemos sobre o catecismo. O que é oração? A oração é derramar os nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graça. Aí a pergunta 39. Com que atitude devemos orar? Com amor, perseverança e gratidão, em humildade, submissão a Deus, sabendo que, por causa de Cristo, Ele sempre ouve nossas orações. Então, por isso que devemos sempre orar sem cessar. E nesse momento aqui, o irmão Antônio e o Guilherme vai nos ajudar aqui. A gente vai olhar pelos aniversariantes da semana, a irmã Edna Pereira da Silva e o Júnior César, o Juninho, o esposo da Tiffany. E pelas famílias da igreja, a família Teodoro, Davi e Cristina, Silvia, Derivaldo, Daiane e Jonas, Silva de novo, Heraldo e Norma. Essa aqui, o seu Francisco, a dona Ruth, me perdoe que esse sobrenome aqui, não vou nem arriscar. É Francisco e dona Ruth ali. E a família Chagas, Getúlio, Enira e o Murilo. E pelas autoridades, que Deus, a gente acabou de ler aqui, pela municipal, vereador Paulo Ferraz Alvim, estadual, vice-governador Rodrigo Garcia e federal, a ministra Mulher, Família, dos Direitos Humanos, Damares Alvas. E estamos agora olhando pelas igrejas da cidade, pela Igreja Cristã Evangélica, no Jardim Alvinópolis, pastor Eliton e Agatha, Levi e Rebeca. E como eu disse que ia dar uma quebrada no protocolo aqui, eu gostaria de saber aqueles irmãos que estão passando com dificuldade, problema de saúde, ou algum problema. Gostaria que ficasse em pé, para que toda a igreja olhasse ao lado e, ao decorrer da semana, a gente podia estar intercedendo pelas pessoas que estão com algum pedido, querendo algum consolo no coração. Tem alguém? Pode ficar de pé. Pode ter vergonha não. Vamos orar. Aí, irmão, vocês dão uma olhada para o lado aí, para a direita, para a esquerda, para trás. E lembra do rosto dos irmãos aí, tá bom? Aí, irmão Antônio, começa, irmão? Pelos aniversariantes, pela família? Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por mais esse momento de alegria que o Senhor está nos proporcionando,
ao qual estamos reunidos aqui na tua casa, para te agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, as graças que o tem derramado na vida de cada um de nós. Queremos também, Senhor, te apresentar em oração a vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, ao qual são gratos a Ti por mais um ano de vida. Apresentado aqui pela Edna Pereira e pelo Júnior César. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que se faça presente na vida dessas pessoas, derrame Tua graça no coração deles, dando sabedoria e entendimento da Tua palavra, sede da Tua palavra para que possam Te servir a cada dia com mais vontade, que o Senhor possa estar presente no lares dessas pessoas. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós e a essas pessoas e pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e vontade para que essas pessoas continuem te servindo por todas as suas vidas, até a sua volta. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Oremos então. Deus, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos por quem Tu és, por quem o Senhor faz presente nas nossas vidas, o Senhor se faz manifesto nas coisas, onde nós passamos, onde nós pisamos, onde nós vemos. A gente vê o Seu dedinho em tudo que a gente faz, Pai. Nós te louvamos e nós sabemos que o Senhor é Rei, o Senhor é o amor que cobre multidões de nossos pecados, o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Nós dependemos, nós somos carecidos do Seu amor e nós precisamos disso, Pai. Que a gente possa Te louvar e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que, Pai, nós te botamos, Pai, nas suas mãos, nos Seus braços, que o Senhor possa estar tomando conta das autoridades, Pai, dessa cidade. Que o Senhor possa estar tomando conta, dando sabedoria, dando capacidade, para que o Senhor possa fazer a Sua boa obra, Pai, porque o Senhor possa fazer totalmente o que é digno e que é de honra somente a Ti. Que a gente possa confiar nisso, Pai, independente da circunstância, do que for ter que acontecer, a gente pode confiar e saber que o Senhor está tomando e está guiando e está direcionando as pessoas que estão ali, Pai. E saber que o Senhor está tomando conta e o Senhor está escolhendo pessoas para estar ali em cima. Nós sabemos que nós temos um Deus que é um Deus que não está contra nós, mas pelo contrário, está por nós. E isso é motivo de muita alegria. Nós também colocamos, Pai, diante ainda em oração, nós colocamos as igrejas dessa cidade, Pai. Que a gente possa, que todos nós, Pai, como igreja, nós possamos estar dispostos a Te servir onde for, Pai. Que nós possamos estar dispostos a fazer a Tua obra, a fazer o Teu nome ser glorificado, a ser o Senhor ser conhecido, o Senhor ser proclamado. Que nós possamos ter esse desejo ardente, que nós possamos ter realmente esse fogo, Pai. Que a gente possa realmente Te conhecer e cada vez mais fazer o Senhor conhecido. E nos dá forças, Pai. Não é fácil. Não é fácil essa nossa vida de relacionamento e caminhada contigo. Mas que nós possamos não ser simplesmente nós, mas que nós possamos ser mais de Ti e para o Senhor. Então, faça-nos, Pai, ter capacidade, faça que o Seu Espírito nos guie e nos direcione, e faça com que aquela igreja, Pai, faça ser Seu testemunho, Pai, seja Seu testemunho de proclamar as Tuas boas novas, de quem o Senhor é, e nos dá esse privilégio de Te honrar e Te glorificar em todas as coisas, Pai. Que a gente possa saber que não é pela gente, não é para aquelas pessoas que estão Te servindo, que a gente simplesmente é instrumento nas Tuas mãos, Pai. E que a Sua igreja, que o Senhor seja o Rei que reina e reinará para todo sempre através de nossas vidas. É nisso que eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, aí na Tua presença, pedir perdão pelos nossos pecados, abrir nossos corações, o derramar dele. E Te peço pelas pessoas que se levantaram, Deus. O Senhor sabe ali a petição de cada um, talvez a dificuldade, talvez a luta que esteja enfrentando. Sabemos, ó Deus, que o choro, como a Tua palavra diz, dura uma noite, a alegria vem pela manhã, mas temos que entender que talvez esse choro possa ser um pouco mais prolongado, mas que a nossa certeza é que um dia que a vitória veio, ó Deus. E que o Senhor esteja dando perseverança para essas pessoas, ó Deus, sempre confiante em Ti, ó Deus. Obrigado por essa igreja, por estar aqui nesse bairro e por ser uma igreja séria, Pai. Esteja com o Rafael que nos faz trazer a palavra, que o Santo Espírito
venha através dele e que a palavra esteja falando nos nossos corações e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes. Desde já pedindo uma semana abençoada. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, irmãos. Irmãos, antes da gente passar para leitura e exposição da palavra, eu tenho mais 2 avisos. Hoje vai ser a noite dos avisos. Em novembro, nós retornaremos com o Ministério Infantil às noites. Então, a Aline, minha esposa e eu, estamos organizando um grupo de pessoas para estar trabalhando nesse ministério, para estar servindo. Então, nós precisamos de voluntários. Se você tem um desejo de servir ao Senhor junto às crianças, por favor, procure a mim ao final do culto. A Aline não está aqui hoje, ou mande uma mensagem direto para a Aline. E minha oração é para que o Espírito Santo já esteja incomodando essas pessoas. Especialmente precisamos de homens, né? Então, homens, por favor, se coloquem à disposição. Último aviso. Em novembro, a partir do dia 14 de novembro, no final de semana do dia 14, nós iniciaremos os grupos de discipulado, os grupos nos lares. Então, se você ainda não deu o seu nome para participar dos grupos, por favor, procure a Sara. Cadê a Sara? Aqui à frente, a Sara. Ao final do culto, para que você possa participar. Mas eu tenho que receber as pessoas na minha casa toda semana? Não. Então, você quer participar? Só participar, dê o seu nome. Os detalhes a gente vê depois, não se preocupe com isso. Tá bom? Nós também enviamos para algumas pessoas uma pesquisa para que a gente possa organizar os grupos. Então, perguntando horário, dia da semana. Então, se você recebeu, responda. Se você recebeu, não sabe responder, peça ajuda, que eu posso te ajudar, ou um dos presbíteros, diáconos, alguém pode ajudar você. Se você não recebeu porque você não deu o nome, me procure também e a gente conversa. Tá bom? Acho que é isso só por hoje. Muita coisa. Abram suas Bíblias no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós leremos do versículo 40 até o capítulo 2, versículo 17. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. Antes de lermos esse texto, eu queria perguntar para os irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus, de fato, para você? Como é que você vive Jesus no seu dia a dia? Qual a sua reação diante daquilo que Jesus diz? Como você reage diante daquilo que Jesus faz? Como você tem buscado a Jesus? Você tem buscado a Jesus? Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, Senhor, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, reconhecendo que o que acabamos de ler não é mera invenção humana, mas é a Tua palavra, é o Senhor falando conosco. Por isso queremos pedir para que nesse momento o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, incomode cada um, a entender aquilo que o Senhor tem a dizer. Eu me coloco nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Marcos é um dos 4 evangelhos, e os evangelhos são livros que, dentro do contexto bíblico, eles relatam a vida, a obra e o propósito de Jesus. E Marcos foi escrito no momento, como a gente já tem falado nos últimos domingos, Marcos foi escrito no momento em que Israel estava debaixo do Império Romano, e Marcos então faz um relato para não-judeus, para dizer que Jesus, e não César, é o Filho de Deus que traz as boas novas. E o texto que a gente acabou de ler, ele está claramente dividido em 3 cenas, 3 situações diferentes. Na primeira, vemos Jesus sendo abordado por um homem leproso. Na segunda, Jesus interage com um paralítico. Na terceira e última, Jesus chama Levi para segui-lo. E em seguida, come com ele e com os pecadores e publicanos. No primeiro momento, essas 3 cenas elas parecem meio desconexas, meio distantes umas das outras. No entanto, no final nós vamos ver que essas 3 cenas têm algo em comum. Vamos ler novamente o primeiro trecho, o trecho em que Jesus conversa com o leproso. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada para ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Nessa primeira cena, nós vemos que um leproso se aproxima de Jesus, ele vai até Jesus. Isso é interessante porque na lei judaica, em Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46, é dito para o povo de Israel o seguinte:
Quem ficar leproso usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto. Eles não estavam usando máscara, tá bom? Não do jeito que a gente usa hoje. Cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. E era exatamente isso que o leproso deveria fazer. Ele não deveria se aproximar até Jesus. Ele deveria gritar que ele era imundo. Imundo, imundo. E como os judeus normalmente faziam, Jesus deveria se desviar. E ele se desviar de Jesus. No entanto, o que ele faz é o contrário. Ele não foge de Jesus, mas ele vai até Jesus e ele se prostra diante de Jesus. E de uma posição de humilhação, de joelhos, ele roga a Jesus: se quiseres, podes me purificar. Se quiseres, podes me purificar. A reação de Jesus não é de repulsa, não é de nojo, não é de espanto, não é de desprezo. Jesus não tenta se esquivar, ele não se desvia do homem. E olha o que diz no versículo 41, Marcos 1:41. Jesus fica profundamente compadecido. Ele estende a mão e toca o leproso. Quero, fica limpo. Ele toca o leproso. O leproso era alguém excluído da sociedade, era alguém de quem não se devia chegar perto, mas Jesus toca esse homem. E ao fazer isso, Jesus não apenas purifica o leproso, que passa a ser apenas um homem comum, não mais um leproso, mas ele restaura a sua saúde, e em última instância, sua dignidade. E olha que interessante no final do capítulo 1. O que acontece em seguida? O leproso passa a contar para todo mundo, e Jesus, por conta da multidão, permanecia fora, em lugares desertos. O leproso devia ficar fora da sociedade, mas Jesus vai até ele e toca ele. E por causa do que estava acontecendo, Jesus, porque ele tinha curado um leproso, ele vai para fora. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com marcas, com feridas. Talvez não feridas físicas como a do leproso, mas talvez feridas na alma. Feridas que só Jesus conhece. O que a gente aprende nesse texto é que você deve ir até Jesus. Se prostre diante dele, como fez o leproso, porque ele tem poder para restaurar o seu coração, seus sentimentos, sua vida. Por isso, vá até Jesus. Talvez você não seja como o leproso. Talvez esteja tudo bem com você. Tudo bem no seu trabalho, com seus vizinhos, na sua família, nos seus estudos. Nesse caso, a questão talvez seja outra. Talvez Deus queira usar você para fazer o que Jesus fez com o leproso. E aí eu pergunto, quem são aqueles excluídos da sociedade? Quem são os desprezados, os imundos, os sujos, de quem Jesus quer que você tenha compaixão? Nesse trecho do Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus toca aquele que ninguém deveria tocar. Quem são aqueles que têm chegado até nós, sujos com a lama do pecado, precisando de limpeza, precisando de purificação para os problemas da alma? Se você ama Jesus, faça o que Jesus fez. Ele se compadeceu, ele sentiu a dor do seu próximo. Ele não ficou parado, esperando o leproso vir até ele, mas ele estendeu a mão e tocou naquele homem, trazendo vida, trazendo purificação, trazendo restauração. Então faça você o mesmo pelos outros. Saia da sua zona de conforto e vá até aqueles que clamam por purificação. Quem são aqueles que Jesus quer que eu e você toquemos? Quero. Fica limpo. Jesus pede então ao homem que vá ao sacerdote, não conte para ninguém o que tinha acontecido, mas no verso 45, a gente lê que, como eu disse, o homem começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Então, o impacto do que Jesus fez naquele um homem foi tão grande
tão grande que as pessoas, ao ficarem sabendo do que Jesus era capaz, começaram a ir até Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Eu quero saber o que ele está fazendo. A ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. O que nos leva para a segunda cena desse texto. Leiam comigo novamente, Marcos, capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Ao lermos a respeito dessa... Perdão, irmãos. Nessa cena, nós lemos que Jesus estava em casa, e o texto diz que não havia nenhum lugar, nem mesmo a porta. Então, a gente pode imaginar uma grande aglomeração lá, todo mundo querendo entrar dentro da casa para ver o que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo? Anunciando a palavra. Enquanto isso acontecia, 4 homens levam um paralítico em seu leito até Jesus. E vendo que não era possível passar pela porta, tamanha quantidade de pessoas, esses homens sobem com o paralítico até o telhado, abrem um buraco no telhado e baixam um leito onde Jesus estava. E aí eu tento imaginar a cena. Imagina que você está num lugar com Jesus, ou sendo o próprio Jesus, e de repente você começa a ouvir um barulho, e aí começa a abrir um buraco no telhado, você olha para cima e fala: o que está acontecendo aqui? E aí começam a descer começam a içar um homem. Pum, na frente de Jesus. Jesus, ao ver a fé desses homens, diz ao paralítico: seus pecados estão perdoados. A declaração de Jesus causa muita estranheza nos escribas, a ponto deles dizerem: isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus então percebe o que estava acontecendo e responde de forma categórica: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, tome o seu leito e ande? Então, para que vocês saibam o que eu posso fazer, um e outro homem se levanta e anda. E o paralítico levanta e anda. E o texto continua dizendo que ele se retira e todos ficam admirados. E nós podemos tirar algumas lições dessa história que é bem conhecida. Ainda que o foco da narrativa aqui de Marcos seja o milagre realizado por Jesus e o fato de que Jesus é quem pode perdoar pecados, nós não podemos deixar de notar que aquilo que os 4 homens fizeram era algo grande. A gente não tem muito detalhe sobre quem eram esses 4 homens, o que eles faziam, mas pensa um pouquinho no que eles fizeram. Eles suportaram o peso de carregar alguém no leito. Eles enfrentaram a dificuldade de subir em um telhado carregando alguém. Eu já tive a experiência de subir no telhado para fazer algumas coisas. Você subir sozinho já é um problema. Imagina levando uma pessoa no leito. Eles encararam o risco e o perigo de descer alguém de cima do telhado. Esses homens parecem não ter medido esforço para levar alguém até Jesus. E aí eu pergunto para você: qual tem sido sua atitude diante daqueles que precisam de você para ir até Jesus? Quantas vezes você trabalhou sem medir esforços para que alguém fosse restaurado por Jesus? Ou talvez a pergunta seja outra: quantas vezes você se omitiu ou arrumou desculpas para não fazer o que Jesus espera que você faça? Quantas vezes você arrumou desculpa diante daquilo que Jesus espera, porque: Jesus, eu estou cansado, mas não perde um evento,
não perde um churrasco, não perde um passeio. Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que Jesus espera de você? Porque, Jesus, eu não tenho tempo, mas sempre arruma tempo para assistir séries e filmes, que muitas vezes são contrários àquilo que Deus ensina na sua palavra. Sempre arruma tempo para os seus hobbies, passatempos, seus divertimentos, mas Jesus, levar alguém até o Senhor, eu não tenho tempo, não vai dar. Quantas vezes você se omitiu diante daquilo que Jesus esperava de você, porque, Jesus, sabe o que é? Eu não vou ajudar aquela pessoa porque eu não tenho dinheiro. Mas sempre faz uma nova dívida desnecessária. Eu preciso de um celular novo, uma TV maior. Eu preciso de mais um sapato para a minha coleção de 15 sapatos. Meus irmãos, não me entenda errado, essas coisas não são proibidas. É lógico que você pode se alegrar com seus amigos em eventos, com a família. Você pode sim assistir filmes e séries, dependendo do tipo, e ter os seus passatempos. Você pode trocar de celular. O problema não é isso. O problema é se envolver com as coisas desse mundo sem considerar aquilo que Jesus, que você diz ser o seu Senhor, quer que você faça. Aqueles 4 homens fizeram tudo o que estava ao alcance deles para levar esse amigo que era um paralítico, e Jesus reconhece a fé deles. E fica aqui uma exortação para toda a nossa igreja. Paremos, todos nós, de arrumarmos desculpas para não servir. Olha o exemplo desses homens e comecem a levar pessoas até Jesus. É claro que há irmãos e irmãs engajados na nossa igreja para trabalhar para o Senhor. E nós vemos o fruto do seu trabalho na comunidade e para a comunidade. Mas é claro também que muitos outros poderiam estar envolvidos naquilo que o Senhor quer fazer, mas não fazem porque não querem. Quem são aqueles que espiritualmente não conseguem caminhar com as próprias pernas e que precisam ser levados por mim e por você até Jesus para ter os seus pecados perdoados? Quem são? Voltando ao texto, é preciso notar que Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico e só depois faz com que ele ande. Dizer a alguém que seus pecados estão perdoados parece algo distante, parece algo que não faz muito sentido, né? Como é que você consegue medir isso? Né? Se você fala, estou com o dedo machucado, deixa eu ver. Pim, está aqui, ó, machuquei o dedo. Como é que você sabe que alguém teve o pecado perdoado? Né? O que Jesus faz é literalmente jogar na cara dos escribas quem ele é. O que me parece é que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão dizendo que só Deus pode perdoar os pecados, que só Deus tem esse poder. E o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Algo que vocês não têm como medir, obviamente. Ou levanta e anda. E é nos versos 10 e 11, Jesus disse, então isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E ele manda o paralítico levantar e andar. O homem se levanta, pega o seu leito e sai. Interessante notar um detalhe aqui que não deve passar despercebido. Jesus falando sobre si mesmo como sendo o Filho do Homem. E é aqui que essa expressão aparece pela primeira vez no livro de Marcos. E você pergunta, tá, o que tem a ver Jesus é o Filho do Homem? Bom, o que tem é que quem estava duvidando de que Jesus podia perdoar os pecados eram os escribas. Os escribas eram responsáveis, entre outras coisas, por copiar as escrituras, a lei e os profetas. De tanto fazer isso, eles tinham conhecimento do texto bíblico, aquilo que hoje nós entendemos ou conhecemos como Antigo Testamento. E quando Jesus diz, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, Jesus diz isso por conta de uma passagem no livro de Daniel, que eles provavelmente conheciam. Abram a Bíblia de vocês, deixa o dedo aí, para quem está com a Bíblia impressa, deixa o dedo em Marcos e volte lá para Daniel, capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Por que Jesus diz em Marcos, o Filho do Homem tem autoridade? Daniel 7, 13 e 14. Diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Em outras palavras, voltando para Marcos, que Jesus está revelando ali para os escribas naquele momento, é o seguinte: eu sou filho do homem, sou eu, Jesus, que recebi o domínio, a glória e o reino, que jamais será destruído. A visão de Daniel se cumpre em mim. Eu vim estabelecer esse reino. Por isso que eu posso, sim, perdoar pecados. E fazer o paralítico andar. Paralítico, levanta. E todos ficaram admirados. Na última cena dessa passagem, Jesus está novamente cercado por uma multidão. Volta lá para Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 13. Marcos 2, a partir do verso 13. De novo Jesus foi para junto do mar. E toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Na última cena dessa passagem, Jesus está cercado por uma multidão, e no meio da multidão ele vê Levi, e ele fala: vem, e segue. Levi se levanta e passa a seguir Jesus. Simples assim. Jesus diz: Levi, vem. E Levi vai. Como você responde ao chamado de Jesus? Jesus, eu sou muito novo. Não, Jesus, eu sou muito velho. Sabe, Jesus, eu tenho filhos pequenos. Jesus, meu trabalho exige muito de mim. Levi não hesita. Ele levanta e vai. Na segunda parte dessa mesma cena é descrito que Jesus estava na casa de Levi, à mesa, comendo, tendo comunhão. Com eles estavam os discípulos e muitos publicanos e pecadores. Novamente os escribas, vendo a cena, perguntam aos discípulos por que é que Jesus está comendo com os pecadores. E é justamente aqui o elo entre essas três cenas. Então lembra que no começo eu falei do leproso, do paralítico e do chamado de Levi? O elo está aqui. Essa sequência de eventos em Marcos, que parecem desconectas entre si, servem para explicar a missão de Jesus. Cada episódio destaca um aspecto daquilo que Jesus veio fazer, todos resumidos naquilo que Jesus diz em Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Vou ler novamente. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Quando Jesus diz isso, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, ele está fazendo uma referência clara à purificação do leproso e à cura física do paralítico. Quem é o médico dos médicos? E quando ele diz, não vim chamar justos, e sim os pecadores, Jesus está ali apontando para o chamado de Levi e para o fato dele comer na companhia de publicanos e pecadores. Esse texto de Marcos serve então para mostrar para os leitores originais e também para nós quem Jesus é e o que ele veio fazer. Nesse sentido, a gente pode resumir essa passagem de Marcos da seguinte forma: Jesus, o Filho do Homem, veio para purificar impuros, curar doentes, chamar pecadores, que devem responder prontamente ao seu chamado, indo até ele. Vou ler novamente. Jesus, o Filho do Homem, veio para purificar impuros, curar doentes e chamar pecadores, que devem responder prontamente ao seu chamado, indo até ele. Indo até ele. O leproso vai até Jesus. O paralítico não consegue ir, mas é levado até Jesus.
Levi se levanta e imediatamente segue a Jesus. E os publicanos até comiam e bebiam com Jesus. A explicação que Jesus dá aos escribas sobre sua missão, que é esse versículo de Marcos 2, capítulo 2, versículo 17, de alguma forma ecoa a promessa de Isaías 61:1 sobre alguém que traria cura e libertação. Volta novamente sua Bíblia lá para o Velho Testamento, Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus é, portanto, aquele que, tendo sido ungido pelo Espírito, como a gente aprendeu algumas semanas atrás, em Marcos 1:10, depois que ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, ele prega as boas novas de perdão aos pecados, é o que ele faz com o paralítico, ele cura os quebrantados de coração, é o que ele faz com o leproso, ele proclama libertação àqueles que se encontram presos e algemados, neste caso, libertação dos escravos do pecado, o paralítico, Levi, e os pecadores e publicanos com quem Jesus comia. Diante de tudo que foi lido e explicado, e sabendo que são os doentes que precisam de médico, que é Jesus, e que ele veio chamar pecadores, eu queria deixar algumas aplicações, ou mais algumas aplicações práticas. Você deve, primeiramente, ir até Jesus. Não importam as circunstâncias, vá até Jesus. O leproso era socialmente excluído por causa da sua doença. De acordo com a lei, ele tinha que ficar longe para evitar contaminar os outros. Mesmo assim, ele se arrisca para se aproximar até Jesus, na esperança de ser purificado. E ele encontra isso. Independentemente do seu problema, vá até Jesus. É Ele quem pode tocá-lo, é Ele quem pode purificá-lo, é só Ele, somente Ele, quem pode restaurá-lo. Não se preocupe com a sua condição, com o seu pecado. Vá até Jesus. Você também deve levar outros até Jesus. O paralítico, ele não era fisicamente capaz de ir até Jesus. No entanto, isso não impediu que os seus amigos subissem no telhado, baixassem o leito para que ele estivesse diante de Jesus. E aí nós olhamos aqui no salão algumas cadeiras vazias ainda. E a gente pode pensar, será que esses lugares vagos não são falta da nossa obediência de não levarmos outras pessoas até Jesus? Aqueles que precisam também ter os seus pecados perdoados, assim como eu e você tivemos os nossos perdoados um dia. A partir do que lemos a respeito de Levi, quando Jesus nos chama, nós devemos ir até ele. Jesus fala para Levi, Levi, vem, me segue. E ele vai, ele não questiona. Nossa obediência ao chamado de Jesus tem que ser imediata. O que Jesus tem chamado você para fazer? O que Jesus tem chamado você para fazer? Para aqueles que já foram libertos do pecado, nossa atitude deve ser a mesma de Jesus junto aos publicanos e pecadores. Jesus não se julgava maior nem melhor que eles, mas Jesus comia com eles. Ele não fazia distinção. Ele, sendo o Filho do homem que recebeu domínio e glória, conforme a gente leu em Daniel, e que deveria ser servido, comia com os pecadores. Isso era escândalo para os judeus da época, para os escribas e para os fariseus. Qual tem sido a nossa atitude? Nós devemos agir como Jesus. Para finalizar, eu retomo a pergunta que eu fiz no início dessa exposição. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para o leproso, Jesus é a purificação. É aquele que eu deixo minha vergonha de lado e eu vou em direção a Ele e eu me prostro diante dEle, porque eu sei que se Ele me tocar, se Ele quiser me tocar, eu posso ser curado.
Quem é Jesus para você? Para o paralítico, Jesus é a restauração física e espiritual. É aquele que tem poder não apenas de me curar fisicamente, mas também de perdoar os meus pecados. Jesus é aquele que faz com que 4 homens desconhecidos realizem o improvável, subindo no telhado, porque sabiam que Jesus podia curar o seu amigo. Quem é Jesus para você? Para Levi, Jesus é um mestre a ser seguido. Jesus é aquele que me faz deixar de lado tudo para segui-lo. Mesmo sem saber o que vai acontecer da minha vida, mesmo sem saber o que vai acontecer comigo, sem saber o que Ele vai pedir para que eu faça. É aquele por quem eu deixo tudo para trás. Quem é Jesus para você? Para os escribas, Jesus é só um motivo de escândalo. É aquele a quem eu acuso de blasfemar porque eu não entendo o que Ele faz. É aquele que me faz questionar o que está acontecendo. É aquele que se atreve a comer com os pecadores. Quem é Jesus para você? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos louvar a Ti, porque olhamos para a Tua palavra e vemos que o Senhor age de forma poderosa, curando, perdoando pecados. E nós Te louvamos, ó Deus, imensamente por isso. E eu clamo nesse momento para que o Senhor desafie o coração de cada um aqui nessa noite a entender qual é a sua parte diante daquilo que a Tua palavra diz. E que eles sejam incomodados pelo Teu Espírito para mudar algo, ó Deus. E nós Te louvamos porque o Senhor é aquele que permite que coisas aconteçam em nossa vida. Então, que o Teu Espírito encontre liberdade para transformar corações, ó Deus. Que cada um aqui se renda aos pés do Senhor. Que cada um aqui busque e vá até o Senhor. E ouça prontamente o Teu chamado para o que quer que o Senhor quer que cada um de nós façamos. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Continuamos em espírito de oração. Os irmãos vão ouvir uma música. Faça dessa música sua oração e sua resposta diante daquilo que o Senhor falou ao seu coração. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preciso.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Boa noite, irmãos. Vamos estar orando para retornar aos nossos lares tranquilo e agradecer a Deus mais uma semana que vamos começar. Que possamos refletir essa palavra que aqui foi dita hoje pelo Rafael e que possamos aplicar em nossas vidas essa semana e o Evangelho do Marcos possa nos abrir nossos corações, nossas mentes para ver realmente quem é Jesus, o que Ele foi e o que Ele faz por nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra aqui dita aos nossos corações, que possamos aplicar isso em nossas vidas, assim como aquele leproso buscou o Senhor, que possamos buscar para que o Senhor possa nos curar, purificar, e através disso buscar outras pessoas para ser salvas, Senhor, purificada por nossas vidas e a vida de Jesus. Senhor, assim como aquele paralítico foi levado pelos aqueles amigos, que possamos ser também, levar outras pessoas para Ti, Senhor, aquelas pessoas que não Te conhecem, aquelas pessoas que estão afastadas da palavra, do evangélico, da Tua Escritura, que possam conhecer e ser salvas, Senhor, perdoadas. E o Seu chamado que o Senhor tem feito, que possamos abrir os nossos corações para ouvir da Tua palavra e seguir adiante, Senhor, para servir a Ti. Senhor, nos leve para casa com segurança, que o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus, nos tranquilize essa semana, nos dê paz e esperança. Que semana que vem que essa semana possamos estar debaixo da graça do Senhor. Que o Senhor derrame graça, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos tocar, nos conduzir ao Teu caminho e que não possamos desistir. Assim que queremos desistir, que o Espírito Santo nos abrace, Senhor, e não me deixe olhar para trás. Que eu possa servir ao Senhor, que possamos servir ao Senhor. Pai, Te peço por cada família aqui hoje, que o Senhor leve eles com segurança pelos seus lares. Abrace cada um deles, Senhor. Derrame graça a cada família, a cada casa. E o Senhor possa conduzi-los, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que agradecemos e oramos imensamente o Seu amor. Amém e amém.